Olá pessoal, vamos prosseguindo aqui. Nessa última aula a gente trabalhou com o georreferenciamento de uma imagem do Google Earth sobre um basemap, que é uma aplicação bem mais comum do que se imagina, principalmente pela grande variedade de atualização das imagens lá no Google Earth. Nessa aula aqui a gente vai fazer o georreferenciamento de uma imagem de drone com base nos pontos de controle que foram levantados em campo. Então eu estou fornecendo para vocês uma imagem com as demarcações, um croquis com a localização dos pontos e uma lista de coordenadas. A gente vai fazer um georreferenciamento de imagens com base nessas informações. Prestem atenção que a imagem que está disponível nessa aula aqui é na mesma área que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, mas essa imagem foi realizada em outro voo. Então a imagem que vocês já baixaram das aulas anteriores, ela não tem a demarcação dos pontos de controle em campo, e a imagem dessa aula aqui já tem todas as demarcações em campo. Essa aplicação é bem interessante, obviamente que o resultado fica melhor quando a gente utiliza os pontos de controle diretamente no software de processamento das imagens, mas em algumas aplicações é mais interessante e mais rápido realizar o georreferenciamento dessa forma aqui. Bom pessoal, antes da gente ir lá para o ArcGIS, eu queria mostrar para vocês antes os arquivos que eu estou disponibilizando para vocês baixarem, aí para vocês acompanharem a aula. Esse aqui é o arquivo pc_croquis.jpg, então é uma imagem normal, não tem nada de diferente nela, não é para abrir no ArcGIS nem nada. Você vai abrir essa imagem aí no computador normalmente, tá? Essa imagem aqui, o objetivo dela é mostrar aproximadamente a localização e o nome de cada um dos pontos de controle. Então eu nomeei esses pontos aí de A a H, né, com as letras do alfabeto. Então aqui a gente tem a localização aproximada desses pontos. A gente vai precisar disso para identificar qual é qual lá no ArcGIS. Além disso, eu estou disponibilizando também esse arquivo chamado pc_coordenadas, que é onde a gente vai ter as coordenadas que foram levantadas em campo em cada um desses pontos. Então no ponto A, a gente sabe que ele é aproximadamente nesse local, e as coordenadas que foram levantadas em campo do ponto A são essas aqui. Então essas aqui são as coordenadas confiáveis, né? A gente vai ter que georreferenciar essa imagem com base nessas coordenadas aqui. Então vamos lá para o ArcGIS já para iniciar. Bom, já estou aqui no ArcGIS com a imagem aberta, lembrando que a imagem que a gente vai usar nessa aula aqui é a imagem orto2_RGB_UTM. Preste atenção se você está usando a Orto 2. A gente tem no curso duas imagens diferentes que foram tomadas em datas diferentes da mesma área. Só a imagem Orto 2, com o nome Orto 2, é a imagem que tem os pontos de controle. A outra imagem que vocês têm, ela só tem Orto no nome, não tem esse 2 aqui. E na imagem que é só Orto, não tem os pontos de controle. Bom, vou começar aqui fazendo uma identificação prévia, né, de como são esses pontos de controle, da onde eles estão. Então eu tenho aqui o croquis, vou deixar ele menor aqui, o tamanho dele, só para a gente ter uma localização aproximada. Vou antes de tudo aqui tirar esse fundo preto, né, display background values como nada aqui. Beleza, agora eu vou fazer uma identificação, eu sei que mais ou menos aqui assim tem o ponto A. Bom, chegando aqui na demarcação, eu sei que mais ou menos é por aqui. Não está dando para ver direito, essa imagem está um pouco estourada. Eu vou mudar um pouquinho a simbologia dela aqui. Na abinha do Image Analysis, vou selecionar a imagem e vou ver aqui uma das configurações que fique melhor para visualizar. Vou manter aqui o mínimos e máximos, tá? Para a gente usar como referência aqui para localizar os pontos. Então esse aqui é o ponto de controle que eu chamei de A, é o ponto A. Como que eu sei disso? Eu vim aqui no croquis e o único ponto que tem aqui nesse local é o ponto A. Então só pode ser esse aqui, o ponto A. O ponto B vai ser esse daqui. E aí o ponto C ele está mais ou menos nesse local, então ele está mais para baixo um pouco aqui. Ele está mais ou menos nessa posição aqui. E a gente dá um zoom e já encontra ele, né? Bom, não vou fazer a identificação de todos eles. A gente vai usar todos eles aí ao longo da aula. Então eu vou iniciar de fato o processo de georreferenciamento aqui dessa imagem.
Como que eu faço? Na aula anterior, a gente estava usando como referência uma outra imagem. Então a gente tinha a imagem do Basemap e a imagem que a gente queria já referenciar, que era a imagem do Google. Então a gente clicava no Google e dizia onde era o local correto daquela feição no Basemap. Então aonde a imagem está e aonde ela deveria estar. Nesse caso aqui, a gente não tem duas imagens, a gente não tem uma referência, uma imagem de referência. A gente tem coordenadas de referência. Então, eu sei que esse ponto aqui é o ponto C, eu sei onde ele está, porque eu estou vendo aqui, eu consigo clicar nele, e eu sei aonde ele deveria estar, que é exatamente a coordenada do ponto C. Então, se eu clicar no ponto C, no xizinho aqui onde ele está, e dizer que ele deveria estar nessa coordenada aqui, eu estou georreferenciando essa imagem com base nesses pontos de controle. Então vamos lá, vamos começar pelo ponto A. Beleza, estou aqui no ponto A. Eu vou usar exatamente a mesma ferramenta que eu usei na aula anterior, que é essa Edge Control Points. Sempre conferindo se a imagem que a gente está já referenciando, se a imagem que a gente está alterando é a imagem correta, né? Nesse caso a gente só tem uma. Se você por acaso não encontrou as marcações dos pontos de controle em campo, confira se você está usando a imagem correta. Porque lembrando, né, a gente tem duas imagens da mesma área que foram tomadas em dias diferentes. Somente uma delas tem os pontos de controle, a outra não, tá? Então confira se você está usando a Ortho 2 e não a Ortho, ok? Vamos lá. Então, no processo aqui, Edge Control Points, lembrando que a ordem é sempre eu clicar onde a imagem está, depois aonde ela deveria estar. Então eu vou clicar exatamente no centro dessa marcação aqui. Posso dar bastante zoom, tá? Não fico olhando muito de longe. Então eu vou clicar exatamente no centro aqui. E aqui é onde a imagem está. Agora, como que eu faço para clicar, para dizer aonde ela deveria estar? Eu vou clicar com o botão direito e vou dizer Input X e Y. Então eu vou inserir as coordenadas da onde ela deveria estar. E aí eu abro aqui a lista de coordenadas. E eu sei que a coordenada este do sistema UTM, aqui se refere a X, e a coordenada norte se refere a Y. Então, onde tem este aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui no lugar do X. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu já disse quais vão ser as coordenadas corretas exatamente desse centro aqui. Vou dar um OK, e a gente vê que ele moveu a imagem para o local das coordenadas corretas. Então o ponto 1 aqui já foi feito o georreferenciamento dele. Agora, eu não gosto de georreferenciar pontos muito próximos um do outro. Ele sempre dá uma distorção muito grande ali, depois fica complicado de corrigir. Eu vou partir direto para o georreferenciamento do ponto D. Eu vou fazendo o georreferenciamento em X. Aqui eu vou fazer o A, o D, o E, o C, o F. Então eu vou meio que alternando para não georreferenciar pontos muito perto, porque aí ele perde a referência dos outros locais que estão longe. Então eu vou fazer exatamente esse mesmo processo aqui em todos os outros pontos. Agora eu vou acelerar um pouco a imagem, eu não vou fazer um por um em vídeo aqui com vocês. E eu volto no último ponto, caso tenha ficado alguma dúvida aí, para a gente fazer mais um juntos novamente.
Beleza, já fiz quase todos aqui. Agora eu vou fazer o último ponto, que é o ponto H. Então o ponto H ele está mais ou menos localizado aqui. Só falta ele, já fiz todos os outros. Né? Só para relembrar aqui o processo. Vou dar zoom nele. Primeiro identifiquei qual é o ponto, né? Ele é o ponto H de fato, pelo croquis eu já identifiquei. Vou clicar o mais no meio possível desse X aqui. Cliquei. Botão direito, Input X e Y. E agora eu tenho que inserir as coordenadas corretas desse ponto aqui. E eu tenho um arquivo com as coordenadas corretas do ponto H. Eu estou chamando de corretas porque foram as coordenadas que foram levantadas em campo, né? Então são coordenadas mais confiáveis do que o que a gente tem agora. Então dando um OK aqui. Essa linha azul que aparece, não se assustem, isso aqui é o erro do georreferenciamento, tá? Isso aqui é o ajuste que ele está fazendo na imagem. Beleza, finalizei o processo aqui. Essa distribuição de pontos e essa quantidade de pontos aqui não é a ideal, tá? Seria ideal se a gente tivesse mais alguns pontos, principalmente um ponto, teria que ter um ponto mais ou menos nessa área aqui assim. Parece que está faltando, tem um buraco muito grande sem imagens. E teria que ter mais uns 2, 3 pontos aqui no meio, tá? Então essa distribuição de pontos aqui ainda não é a ideal, sendo que a situação lá em campo permitia que a gente fizesse mais pontos. Mas como no dia que foi feito esse voo, a gente teve alguns problemas com o equipamento no levantamento, lá a gente não pôde, de fato, levantar mais pontos. E o objetivo desse levantamento aí não era prestação de serviço, né? Era um treinamento. Então a gente preferiu por deixar essa quantidade de pontos aqui. Então só para deixar claro que a densidade de pontos está baixa, a gente tem poucos pontos e eles não estão muito bem distribuídos, né? Por exemplo, esses 3 pontos aqui, praticamente um muito perto em cima do outro, né? Eles causam alguns problemas comparado com os pontos que estão bem mais longe aqui, né? Mas para a finalidade de aprendizado aqui do processo, eles servem, né? A gente pode seguir. Agora que eu finalizei o processo de georreferenciar a imagem com esses pontos de controle, eu posso vir aqui e conferir esse resultado para ver como foi feito o ajustamento dessa imagem. Então a gente tem aqui aquela tabela que a gente já viu na aula anterior, né? Então a gente consegue analisar esses residuais aqui e talvez pensar em eliminar algum deles. Então se a gente for olhar aqui, a nossa média de resíduos está em 0,5 metro. Então a gente tem 0,5 metro de erro dos resíduos, né? O que é o resíduo? É o que tinha menos o que ficou, né? A diferença ali que tinha nesse resultado. Então se a gente pegar, por exemplo, o ponto 6 aqui, que é equivalente ao ponto de controle F, se a gente desligar ele, simplesmente desligar ele, o nosso ajuste total cai para 36 centímetros. Então cai praticamente 15 centímetros aí no erro total do processo, né, do processo de georreferenciamento. Eu acho que é uma boa a gente desligar o ponto F, deixar ele fora, porque a gente tem pontos muito próximos um do outro aqui. Eu vou inclusive tentar deixar o ponto F e desligar o ponto 7, que seria o G, para ver como que isso impacta. Piorou um pouco o resultado. Eu vou manter com o F desligado e o G ligado. E aí a gente tem um erro, né, um resíduo do processo de georreferenciamento aí de 36 centímetros. É um pouco alto, tá? Principalmente esse erro está sendo por causa da falta e da má distribuição dos pontos de controle. E aí eu posso fechar essa janela. Se eu quiser salvar isso aqui, por exemplo, eu estou fazendo um georreferenciamento de uma área gigantesca, tem lá 500 pontos de controle. Estou fazendo isso aqui. Fiz 100 num dia, no outro dia eu quero fazer o resto, vou salvar, e aí no outro dia eu venho aqui e carrego os pontos que já tem, né? Eu não vou perder isso aqui. Agora, se eu quiser já salvar a imagem georreferenciada, o processo é o mesmo que a gente fez na aula anterior, que é o processo de Rectify. Então a gente vem aqui em Rectify e a gente vai salvar esse resultado que a gente acabou de criar. Então eu vou salvar ela aqui dentro da aula 12, onde a gente está trabalhando com georreferenciamento por ponto de controle. E o nome dessa imagem aqui
eu vou manter como Ortho 2, que é a Ortho 2, é o nome da imagem. Ela é uma imagem do tipo RGB. A gente já transformou ela para UTM, então underline UTM. E aí eu vou inserir aqui um underline gel, porque ela está sendo georreferenciada agora. Então eu vou saber que ela vai ser a Ortho 2, underline RGB, underline UTM, underline gel. Essa nomenclatura aqui pode parecer bobinho, né? Pode parecer chato, mas é bom a gente ir mantendo para a gente saber sempre qual é o mais atual e quais são os processos que foram feitos para essa imagem aí, como é que ela está configurada. Vou manter aqui como TIFF, beleza? Só dar um save. Ele vai exportar essa imagem lá para minha pasta. Bom, finalizou aqui o processo de exportação, demorou um tempinho, eu cortei aí o vídeo, mas quando finalizou ele não adicionou a imagem aqui na tela. Então eu vou ter que ir lá, aqui dentro da pasta onde eu salvei, eu vou clicar nele e adicionar essa imagem já referenciada aqui no meu projeto. Eu posso até remover a imagem anterior e aí a gente tem a imagem já referenciada a partir dos pontos de controle que foram levantados em campo. Mantenham essa imagem salva aí, assim como todos os outros arquivos que a gente está gerando. Essa imagem especificamente a gente já vai usar agora na próxima aula e os outros arquivos também a gente pode vir a usar nas próximas aulas aí. Então vão mantendo sempre elas salvos aí os arquivos que a gente está gerando. Bom pessoal, espero que tenham conseguido acompanhar aí. Esse procedimento é importante para quando você quer fazer um georreferenciamento mais rápido da imagem. A vantagem é que dessa forma aqui a gente faz a localização do ponto de controle diretamente na ortofoto final. Isso se torna bem mais rápido. Quando se faz isso durante o processamento, é preciso localizar os pontos de controle em todas as fotos em que ele aparece. Lá no curso de mapeamento e topografia com drones, eu explico exatamente como fazer esse procedimento lá no processamento de imagens e com certeza o resultado é bem mais confiável fazendo daquela forma do que dessa forma aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.